Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Estamos online para mais um episódio. Cara, a gente já fez uma vez, eu fiz errado, vou fazer de novo, porque eu sou muito burro, né? Então, estamos online, mais um episódio aqui do podcast Meu Exótico, e hoje nós estamos com um convidado, quase de casa já. Hã? É um convidado de surpresa? Faz você para cá, eu faço para cá. Você Não tá ao contrário. Fábio Zerbinati. Fábio, grande Zerba Terrário, está online com a gente para responder uma grande pergunta que Fernando Mendes colocou no Instagram essa semana. E hoje nós vamos responder aqui de maneira ampla e didática, que é: quem não tem teto de vidro, atira a primeira pedra ou não? Sim. Sim. Bom. Muito bem-vindos, então, Fernando. Faça as honras, por favor. Bem-vindo, Zerba, mais uma vez aqui com a gente. Acho que é o Obrigado, segundo. muito obrigado aí pelo convite aí. Acho que é. Com o André é o primeiro, porque na época que eu gravei, o André não fazia parte. Eu era censurado. Eles não escutavam o pessoal do Sul, como sempre, né? O eixo Rio-São Paulo acha que domina o mundo e eles acham que são o centro das atenções, para variar. Verdade, né? Porque o Renatinho e o Jorge moravam no Nordeste, né? Não era no Paraná. Nordeste nunca teria chance. Nunca. Vocês nunca dariam voz ao Nordeste. É típico do pessoal de São Paulo. Tá 1000 vezes mais fácil dar voz pro pessoal do Nordeste do que o pessoal do Sul. Mas vamos lá, hoje, pessoal, vamos falar sobre qual vou me abster dessa discussão. Melhor que você faça. Tudo bem. Não, eu vou me abster para não perder cliente. É o socialista mais capitalista do Brasil. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, então, do o melhor teto para o seu terrário, né? A gente falou e brincou com a questão do vidro e tudo mais, mas é todo telado, não telado, parcial, enfim. Porra! Enfim, vamos... Ixi, deixa eu tomar uma aguinha. Continua aí a outra. Não, e é bom que vem tudo junto, né? Porque eu não sei se dá para escutar, mas agora tem uma obra no meu prédio. Parece estar destruindo o prédio inteiro. Não sei se está vazando o áudio. Nunca vaza, André, fica tranquilo. Ah, então beleza. Então, já tem tempo. Não. Então, show de bola. Então, vamos falar então desses terrários, qual é o melhor tipo de teto, onde se adequa, onde está seu terrário, que bicho pode ficar, às vezes, até sem teto num terrário e tudo mais. Então, a ideia desse episódio é a gente falar exatamente disso e, obviamente, se a gente falar de terrário, a gente podia não convidar o Fábio Zerbinati, o Zerba Terrários aqui, para estar com a gente contribuindo com esse debate. Chega muita gente, Zerba, pedindo coisas absurdas ou não? Geralmente eles pedem que você defina como é que vai ser o terrário deles. Chega, mano, chega. Sempre chega, né? Então, eu não gosto muito de definir as coisas pelos outros, assim, mas sempre chega muita coisa assim que às vezes eu prefiro definir e acabo falando, que animal você vai pôr, deixa que eu termine de escolher, entendeu? Porque às vezes chega uns negócios, bicho terrestre, terrário arborícola, bicho que precisa de pouca ventilação, o cara quer um flexário, tipo para camaleão, e aí eu falo, tá, que bicho que é? E aí a gente vai tentando se adequar, normalmente a região que o cara vai estar, onde o terrário vai ficar na casa, tudo isso daí acaba interferindo, né? Boa, com certeza. E esse aí, né, assim, não é porque o Zerba faz parte aqui do nosso convívio e tal, mas eu acho que é um dos grandes diferenciais, né? Hoje no mercado tem muita gente fazendo terrário, vendendo terrário, muitos bons, inclusive, não é esse o foco, mas uma coisa que o Zerba tem muito é a experiência, né? Do que já deu certo, do que deu errado, do que para cada bicho. Então, assim, é um diferencial muito grande do sistema todo dele ali. A gente vai trocar ideia, vai inventar moda, né? Eu que sou ótimo em inventar moda e fazer merda, uma das minhas principais habilidades. O Zerba sempre fala, não, isso aqui talvez não vai dar muito certo, isso aqui talvez vai dar meio errado. Então, é um fato ali que funciona muito bem para você organizar e gerenciar a situação, beleza? Exatamente. Eu acho que a diferença
de fazer, sei lá, terrário e um habitat, vamos dizer assim. Porque fazer um cubo de vidro, sei lá, qualquer vidraçaria vai saber fazer. Mas fazer com qualidade, entender o material que é atóxico, o que que não vai ter um cantinho ali para o bicho se machucar, o perfil do bicho, eu acho que, tipo, para mim, esse eu acho que é talvez o total diferencial do Zerba, né? E Eu tomei um chamado aqui no Uhum. direct, mas já E tô eu sempre arrumando aqui. tento pegar ali. Desculpa. Hoje não é tá publicado, hoje é podcast meu exótico, perdão. fala, Zerba. Ah. Eu ia falar também uma coisa que eu sempre gosto de fazer, é realmente padrão, assim, falar, para esse bicho vai ser esse terrário. Mas às vezes o jeito que o cliente vai querer montar muda totalmente a questão do terrário. Por exemplo, vamos pôr os anfíbios, vai, que está em alta, vai. Você chega para a pessoa e fala, eu quero um terrário para anfíbio. Tá, você quer montar como? Ah, não, quero montar todo com planta artificial, pouca parte de água, porque eu tenho medo de dar fungo, não sei o que, não sei o que. Então, um terrário com pouca ventilação vai funcionar melhor do que um terrário com muita ventilação, que não vai ter aquele negócio do bioativo, de ficar evaporando água o tempo inteiro. Então, sempre tem aquele lance de o que você vai querer fazer, como que você vai montar, o que você vai pôr dentro. Isso é uma coisa legal e ao mesmo tempo, porque a gente, principalmente a gente que tem um monte de bicho, né? A gente acaba, um terrário acaba servindo para um monte de animal. E aí, às vezes o cliente tem que adaptar em casa, ou às vezes o terrário, eu faço o terrário para uma finalidade, o cliente troca na casa dele. Ah, mas o meu bicho cresceu, agora eu quero pôr um bicho nada a ver com o que foi feito. Dá para usar? Dá para usar, mas talvez alguma adaptação, algum tipo de ventilação forçada, diminuir tela. Então, isso daí também tem que tomar um pouco de cuidado. Assim, tem os terrários coringão que vai tocar para tudo e tem aquele específico, né? Perfeito. E assim, a gente vai começar a falar então um pouquinho das funções, né? Porque o teto, sei lá, o telhado, sei lá como é que vai chamar, mas o teto do terrário, né? Parece uma coisa boba. E eu sempre falo isso pro Fernando, que eu acho que a gente podia fazer uma série, tipo assim, porta de terrário, teto de terrário, material do terrário, porque por mais bobo que seja, o Zeba trouxe isso, né? Explicando como é que influencia em tanta coisa, e uma coisa que parece boba, às vezes pode fazer uma diferença muito grande. E às vezes até pode custar a vida do bicho, se for mal adequado, mal utilizado, porque vai influenciar em tudo, né? Então, antes da gente começar a trazer todos os temas, as variáveis que estão envolvidas ali no terrário, a gente podia agradecer, né? Primeiramente, a Comodo Alimentos Especiais, nossa patrocinadora aqui no nosso podcast aí, no oferecimento Comodo, né? Então, agradecer mais uma vez a Comodo por estar com a gente aqui, como todas as marcas que nos apoiam, né? O Zerba também está aqui, também nos apoia sempre. E é sempre importante a gente valorizar essas marcas que valorizam o nosso mercado, que incentivam esse mercado a continuar crescendo. Então, obrigado, Comodo dos Alimentos. E tem novidade lá no site da Comodo, galera. Purê de fruta, tem o alimento, a farinha agora de minhoca e peixe para os anfíbios também. Um outro, igual a gente tem Comodo Alimentos, que é a farinha de inseto, agora tem específico para anfíbios, então dá um pulinho lá no site da Comodo e confira, que está tendo promoção, tem desconto lá. Então, corra! Bora Então entrar é nos temas? isso. E aí a gente começa com as Comprei funções ontem do os meus, terrário, né? O Zeba falou ali o tanto de coisa que o pessoal pede, não pede, enfim, varia ali. Mas uma coisa que é muito básica é que o teto serve para a segurança do bicho, né? Para o bicho não fugir, para o bicho não escapar. É um limitante, né? Não ser predado, boa. É um limitante para, eu ia falar para a saída do animal, mas agora que você falou de predado, também para entrada de animais, né? Então ele serve para delimitar o limite é foda, né? Mas delimitar o ambiente ali do bicho. E eu sei que parece uma coisa boba, mas às vezes a gente vê umas asneiras, né? O cara às vezes tem uma serpente, uma sende boa, ela não vai subir, dá para deixar aberto, ou usar uma tela mais espaçada, não dá, né? Não é só animal arborícola que sobe, todo animal sobe. Acho que a única exceção aqui é jabuti e tigre d'água, né? Que não tem a possibilidade de escapar por cima. A tigre d'água ainda dá, né? Se tiver alguma coisa para eles. Uhum. Tem que ter uma paredezinha maior, né?
E não só tigre d'água agora, né? Agora a gente tem que falar de tracajá, a gente tem que falar de aperema, moçoã. E eu não sei se esses bichos escalam, na verdade, né? O tigre d'água eu sei que tem uma habilidade de escalada surpreendente. Mas esses outros animais, os outros textudines amazônicos, eu não sei se eles têm tanta habilidade de escalar. Principalmente a aperema. É? Dorme fora da água, por exemplo. Tá, mas dormir fora da água e escalar são duas coisas bem diferentes, né? Não, mas escala, mano. Você tem que ver. O tracajá, ele fica em pezinho, assim, ó. Tem o maior agarrão, vai subindo nos negócios. Então, você vê muito eles em troncos. E, tipo, às vezes você fala, não, esse bicho não vai conseguir subir ou ele vai escorregar. Top. Muito legal. Então, acho que só sobrou o jabuti, então, né? Que é o único incompetente que... O único jeito Não, de é só você não botar um tronco até o teto do terrário, porra. E não ter 200 jabutis, né? Eles não subir um em cima do outro e também conseguir escalar. Nossa, mas de vidro, eu acho... Foi essa. Hã? Indireta não ter 200 jabutis, só porque agora eu pensei. Que bom que chegou em você, que bom, fico feliz. Não, mas não foi por isso, não. Mas é porque é a única chance do bicho de subir, né, na verdade. Então, assim, mas terrários de MDF, de vidro, dificilmente qualquer uma dessas espécies vai conseguir ter aderência para escalar, para fugir. Tanto que a gente vê, né, terrário de aquaterrário sem tampa, terrário para jabuti que é só a paredinha, e eles realmente não conseguem fugir. E a gente tem a possibilidade de manter um terrário de sem teto mesmo, né? Inclusive, eu gosto bastante. Não sei a opinião de vocês aí. O Zerba postou esses dias um que ele fez para um... Acho que foi para Ju, não foi? Um de tigre d'água? Um que tem um sangue. Do Zerba. Pro Vitor. Ah, não, esse daí eu fiz também. Eu fiz um esses dias pro Vitor Bonanza. Fiz o pro jabuti dele. Basicamente uma caixa de vidro com 25 centímetros de altura, assim, o beiral. Aí ele enfiou na prateleira, usou as presilhas no próprio vidro, assim, para fazer iluminação e tal. Extremamente simples, relativamente barato também, porque vai pouco alumínio, não vai tela, então acaba ficando uma coisa barata e fica... É basicamente uma caixa de plástico, só que de vidro, né? Fica um pouquinho mais estético, assim, para quem não tem muita cor. Fica legalzinho. E eu gosto bastante também, que a gente vai falar nos próximos momentos ali, mas é o jeito de você tirar o melhor do resto do ambiente, né? Porque, querendo ou não, o teto, ele limita algumas coisas para alguns animais. Eu só não recomendaria isso realmente em região muito fria, que região fria você precisa ter uma retenção de calor dentro do ambiente ali, até para você gastar menos energia, né, com aquecimento. Mas, por exemplo, aqui em Curitiba não teria um jabuti num terrário desse se ele não tiver num quarto legal. Um quarto com uma temperatura legal. Mas fora isso, São Paulo, Rio de Janeiro, o que for... São Paulo... Eu acho que São Paulo tem que ter um suportezinho ainda no frio. Aí a gente tá passando uma época aí meio fria. Um lance de dar uma cobrida mesmo durante a noite ali e deixar uma toca maior, né? Tipo, metade fechado, alguma coisa assim. Assim, que engraçado, né? Essa semana que a gente pegou, acho que essa semana que a gente pegou, que passou agora, os maiores picos, né, de frio que a gente teve agora, acho que no ano. Sim. E aí eu fui, meu jabuti fica, o Bob, que é o maior, fica lá fora, na área externa solto. Aí eu fui, botei uma tocona da Reptimania lá, grandona lá para ele, peguei uma placa e botei embaixo, para ele ficar aqui. Eu falei, pô. Aí fui, tirei onde ele tava dormindo, botei ele lá dentro da toca. Falei, tipo, oi, aqui tá quentinho, quer ficar aqui? Ele cagou, foi embora. O meu também. Não vai, mano, não vai pro aquecimento. Ele não o meu sozinho dele, mas não curte o aquecimento à noite. O meu também. Eu tenho o meu é um esquema de caixa ainda, ele tá em caixa, eu coloco as lâmpadas em cima e durante a noite eu tiro as lâmpadas, tampo a caixa e tem duas tocas. Uma tem uma placa aquecida e a outra não. Sei lá, 80% das noites ele dorme na toca fria. De vez em quando, assim, ele tá na toca aquecida, assim. Mas tem que ter coragem, né? Igual aqui em Curitiba tava, tipo, 3 graus. Não. E dentro do escritório, cagou meu escritório inteiro. Acabou o podcast, tem que limpar, que ele cagou aqui tudo. Aí eu botei um aquecedorzinho, eu cheguei aqui de manhã, ele tava abraçado no aquecedor de cerâmica, assim, ó. Nossa. Mas eu tampo a caixa e jogo um pano em cima. Então a placa, ela lacra ali, né? Ela retém ali durante a noite. Então a toca deve ficar muito quente, a caixa deve ficar um pouquinho mais quente do que o resto, do que o externo, né?
Mas abertão assim, eu também não... Mas aí em São Paulo vai ser o quê? Não, ele se enfia lá. Ele se enfia no meio dos troncos, umas coisas que tem lá, ele fica bem intocado assim, mas não fica na que tem aquecimento. Uhum. E vai ser 1-2 semanas em São Paulo também, né? Então, É. tem que preocupar, é óbvio, mas não vai ser um período muito longo. É o tempo suficiente para pegar uma pneumonia, de boa. Ai. E aí, até você falou, bom você ter falado da questão da pneumonia, e eu tirar uma dúvida com o André. Esses dias um seguidor me mandou a questão do tipo, como também os quelônios aquáticos ficam lá fora, e aí também é sem tampa, né? Eles estão numa caixa grande, mas sem tampa. Tem coisinha para eles tomarem sol, ficar no seco também e tal. E aí um cara me mandou mensagem, toma cuidado com a temperatura da água. O que eu fiz? Além do termostato de aquário que fica dentro para esquentar a água, aí eu fiquei naquela noia do tipo, será que vai ser suficiente isso aqui? Não. E como já não estava usando a placa, eu peguei e joguei a placa para baixo da caixa de água também, para a água ficar um pouquinho mais quente. Uhum. Aí o cara me mandou uma mensagem perguntando que ele também tem um tracajá, a gente estava trocando ideia, ele falou, só uma coisa, toma cuidado. A água não pode ficar morna, a água não pode ficar muito quente, porque se ele está nessa temperatura, quando ele sobe para respirar e respira aquele ar frio, pode dar algum problema de saúde. Faz sentido isso, André? É a mesma lógica que a gente fala do ar frio, assim. Esse choque térmico, não faz sentido. Essa ideia de choque térmico e tal, isso é meio coisa de vó, assim. Mas o ar frio, independente da água estar fria ou quente, faz mal. Tipo, tá certo, mas não é porque tá quente a água. Tipo, é melhor a água quente e o ar frio do que os dois frios, tá ligado? Uhum. É melhor. E isso daí eu acho relativamente fácil de controlar. Se a água estiver quente e você cobrir durante a noite, Já rapidinho mantém. o ar ali já vai ficar frio, né? O pessoal sofre um pouco com esse negócio de cultura em pirarucu, né? Pirarucu é um peixe amazônico que está sendo cultivado no Brasil inteiro e um dos problemas dele é que é um peixe pulmonado e ele pega ar da superfície. Então, o cultivo em lugar frio precisa ser um tanque com estufa bem rentezinha no tanque para o ar não ficar frio. Ele vai ficar ali uma temperatura próxima da água, porque ele vai aquecer aquela área de ar e vai estabilizar, né? E eu acho assim, como ele fica com o narizinho só um pouquinho da água, tem aquele calorzinho da água que está trocando com o ambiente também. Eu acho que ele não chega a respirar uma corrente de vento, por exemplo, ou uma coisa desse tipo. Eu acho que é mais tranquilo. Mas eu achei legal a questão do tipo, se for aberto com tigre d'água e tudo mais, talvez jogar um pano ali. Muito válido. Canga, que é um tecido fininho que a gente leva para a praia. Então, às vezes, para foto período, por exemplo, quero usar a sala e tem bicho de hotel, alguma coisa. Eu vou jogar uma canga em cima, assim, para ele manter escurinho lá dentro, assim. Acho que é prático, não ocupa espaço. E tem uma troca de ar também, não é aquele negócio que vai virar uma estufa, igual você falou. Eu também tenho receio, às vezes, de virar uma super estufa. Eu não... Uma noite, assim, se você não deixar a semana inteira fechado, durante a noite o consumo de oxigênio dos bichos deve ser muito baixo. Assim. Muito baixo. Acho que daria para deixar lacrado mesmo e o bicho não ia morrer asfixiado, né? Não, de forma alguma. Mas assim, também, de manhã teria que abrir, né? Porque também você vai deixar aquele negócio fechado, as lâmpadas vão ligar, aí o negócio vai virar uma panela de pressão, né? Eu vou começar a botar a tampa da caixa mesmo, eu acho. Isso que eu acho válido. Quando você coloca um pano, alguma coisa, você tem uma certa permeabilidade, passa oxigênio e tudo. Se for a tampa, alguma coisa assim, eu faria uns furinhos ali só para ter um mínimo de ventilação e pronto. Tranquilo. Eu acho. Mas também, assim, são animais que têm uma certa resistência a essa temperatura. Não vai ser 1-2 dias pegar um frio ali, que respirar um ar mais gelado, que vai gerar alguma coisa. Não. Tracajá, 2 dias no frio já era, filho. Não, no frio, mas eu digo assim, eu tô dizendo que essa questão do ar frio e a água aquecida, que eu tô dizendo. Então, assim, até o réptil é um pouco diferente, mas nós temos mecanismos fisiológicos para aquecer o ar que a gente respira. Lógico, quando tá muito frio, você respira, você sente aquele arzinho mais frio. Mas logo ele já entra no seu seio nasal, ele já passa por toda a via aérea superior, e uma das funções da via aérea superior é aquecer o ar até chegar na via aérea inferior. Então ele não chega no seu pulmão gelado, então a gente tem mecanismos para isso. Se o animal está aquecido na água, ele está com a temperatura corporal dele num nível adequado, ele vai ter algum grau de aquecimento desse ar até chegar lá dentro. Então não é assim também
um tiro de gelo aos nossos pulmões. Então, acho que cuidados básicos no inverno aí já são bastante, mas é um animal que permite, sim, um manejo sem nenhum tipo de superfície de teto ali no terrário, né? E acho que o resto dos bichos nenhum, né? Todos têm que ter algum tipo de teto, né? Acho que todos os répteis e anfíbios que a gente vive hoje no mercado pet nacional precisam, né? Eu já vi terrário de pogona sem teto. Pogona eu já vi. De gecko eu também já vi. Tipo aquário, assim. A pessoa não põe nada perto dos cantos, faz tudo meio que no meio. Um aquário ali de 50, 60 centímetros de altura, um gecko, um pogona. Pogona talvez vai dar um pulinho e chegar, mas o gecko, por exemplo, ficaria de boa, entendeu? Mas, por exemplo, eu não indico. Eu não acho que vale, assim. A não ser que seja uma coisa provisória. Tem um aquário aqui, vou manter 1 mês, 2 meses, beleza. Mas fazer assim, eu não vejo vantagem, entendeu? Ou muito supervisionado, né? Quer ver um exemplo de um lugar que eu vi e que eu achei de boa, porque tem pessoa o dia inteiro e talvez à noite vai fechar e o bicho já vai estar dormindo? No consultório do Breno Jankowski, lá na Selva Urbana, na clínica pogona, dele. Né? Atrás dele tem um terráriozão maneiraço mesmo, assim, e ele é aberto em cima. Mas, assim, acredito que provavelmente o dia todo tem alguma pessoa ali e tudo mais, então tá vendo, tá supervisionando, e à noite provavelmente ele tranca o consultório e o bicho dorme no meio da tarde, né, ali, finalzinho de tarde, não vai ter grandes problemas, assim. Acho interessante lá. É verdade. E funciona bem mesmo. E, assim, ele não evita... Eu tenho tempo que eu fui lá, mas... Ele tem as estruturas ali no meio e tal, mas é um animal que não vai escalar o vidro, né? Não vai... Pode até tentar, mas não vai escalar o vidro super, né? E 2, 3 vezes que ele tentar e se frustrar, dificilmente ele vai ficar tentando zilhões de vezes. Tipo, eles aceitam muito a frustração, assim, né? Tipo, não conseguiu, eles desencanam e vão viver. Temos que aprender com os pogones, parar de criar expectativas. Tava pensando nisso aqui agora. Mas legal, a gente falou de questão de fuga, entrada. Você colocou aqui no roteiro questão de queimadura também, André. Uma produção boa, não falamos de entrada, que é uma coisa importante para tigre d'água, principalmente filhote, né? Às vezes a galera quer fazer um terrário sem tampa, aí quer colocar perto da janela, aí o veterinário fala, o vidro filtra a luz ultravioleta, então o sol não faz efeito. Aí o que o cara faz? Abre a janela, deixa o aquaterrário sem tampa perto da janela. Daqui a pouco vem um bem-te-vi, vem um bichinho assim, daqui a pouco e vral, vai mandar bala, né? Então, esse é um bom ponto também, né? E até pra discutir, né? Às vezes o cara faz um terráriozinho, tipo, no quintal de madeira, faz só de madeirinha ali as beiradinhas, deixa aberto em cima para pegar um solzão legal e tal. Vem um gato, vem um carcará, vem alguma ave de rapina, é bem possível. Rato, né? Essa semana também eu recebi uma foto, mano. Eu recebi uma foto de um jabuti que foi roído por rato. Mano, bizarro. Deixa eu ver se eu pego aqui pro meu amigo. Os caras falaram que era rato. Eu desacreditei. Na hora que meu amigo mandou, eu falei, puta, o cachorro catou. Ele falou, não, os caras falaram que é rato. Eu falei, mano. Fiquei meio assim. Calma que eu vou mandar pra vocês. Doideira. Então tem que tomar cuidado. Acho que gato, né? Cara. Principalmente quem tem gato, eu acho assim. E vou te falar, a maioria dos meus amigos que tem terrário e gato é muito curioso. O gato fica em cima do terrário. Muito. Que é outra coisa que, além do teto, eu acho é ter uma estante por cima, no meio, para evitar essa coisa assim, porque o gato é um animal feral, o gato ele vai no instinto dele, ele não vai. É diferente, eu acho, que talvez de um cachorro. E pensa no desespero de um bicho ali vendo aquele felino ali em cima do terrário, achando que pode predar ele a qualquer momento, né? Sim. E aí a gente estava falando aqui também de controle de temperatura. É uma coisa mais difícil você fazer sem um teto, né? Acho que o teto ele tem muito essa função também de ajudar, né, nessas questões. Até nesses terrários mais bioativos, eu acho que o teto é muito importante para aquele gotejamento, né? Aquela ciclagem que faz ali de evaporação de água e tudo mais. Não sei se depende do tipo de bicho, depende do tipo, sim, né? Mas a temperatura, eu que estou numa região bem fria, a gente percebe isso bastante. O limite ali, né, o teto, assim, ele serve muito para essa retenção de temperatura. É básico, né, cara? Você tá num física, quarto, né? Não, e física, né? O ar quente sobe.
O ar quente só, e não só se é todo telado, automaticamente ele sai pela tela instantaneamente, assim, se não tiver nenhum tipo de barreira, ele vai vazar. Sai. Na hora. Na hora. E é uma coisa que parece bobo, mas é importante, porque você, por exemplo, aqui no sul direto, igual o Zeba falou lá no início, né? Mas depois a gente volta com calma. Mas a pessoa compra um terrário para uma, sei lá, para uma higrófilos, que pode ficar na temperatura mais baixa, não sei o quê, o teto de tela. Daqui a pouco ele deseja colocar uma bowl. Cara, coloca lâmpada de aquecimento, coloca placa de aquecimento, coloca o que for. Não segura 30 e poucos graus, cara. Não segura, não vence o aquecimento. Por 2 motivos. Porque você está tendo esse aquecimento e o calor subindo, né? Isso é um fato. Segundo, muita gente coloca o aquecimento por cima da tela. Então, você faz aquele calor bem irradiado para baixo e às vezes não dá conta de segurar dentro do terrário. E terceira coisa, o próprio vidro, ele tem uma troca de calor muito intensa. Então, você tem, por exemplo, aquelas geladeiras de vidro de bar, aquilo ali é ótimo para perder frio, né? A temperatura passa de um lado para o outro muito fácil. Estava até conversando aqui antes de começar a gravar, que eu, particularmente aqui no Sul, acho o terrário de MDF uma boa opção por isso. Porque essa troca de calor é muito menor. Então, você consegue reter temperatura dentro do terrário para sustentar ali o que você precisa, dependendo da espécie, lógico, né? Então, o teto ele funciona muito para isso, para bloquear essa perda de calor e pode ser bom ou pode ser ruim, né? Depende do bicho. O Zeba falou. Depende do bicho. Depende, às vezes, também do lugar que o terrário vai ficar na casa, né? Às vezes é uma casa que é um cômodo que pega muito sol, então, às vezes, mesmo no sul, vai ter um pico de calor durante algum período do dia, então vai ter que fazer alguma manobra de fazer alguma ventilação forçada ali para você... Ou alguma coisa... o ambiente que o terrário vai ficar posicionado é muito importante, assim, né? Na verdade, assim. A gente que tem muito bicho, pra gente é muito simples isso. Porque normalmente o ambiente porque normalmente o ambiente eles estão controlados. Mesmo a gente não querendo ter o controle, o aquecimento individual de 30 terrários num cômodo aquece o cômodo. Entendeu? Aqui em casa, por exemplo... Aqui em casa, por exemplo... a óleo ontem, por exemplo, por conta disso. Eu falei, cara, os flat já estão ótimos. Não precisa. Aqui em casa, esses dias está fazendo 5, 3 graus. Eu estou acompanhando com o termostato Smart, né? E à noite fica no máximo a 18. No mínimo a 18, na verdade, né? Então, assim, por mais que lá fora esteja super frio e tal, aqui dentro tá tranquilo. E aí é até importante acompanhar, né? Porque se você vai só pela previsão do tempo, daqui a pouco você frita seus bichos no aquecimento aí, porque você não está acompanhando adequadamente. Mas enfim. E a gente está falando disso, até o próximo tópico aqui do roteiro é a parte de ventilação, né? Que a gente falou, e eu acho que isso que a gente falou, que o Zeba citou agora de aonde está posicionado o terrário, eu acho que faz toda a diferença com relação a isso, né? Se vai ter teto, se não vai ter teto, se você põe um terrário, por exemplo, muito próximo da janela, se você mora num apartamento, igual aqui, o meu, não tem barreira nenhuma na frente do meu prédio, assim, o vento vem com tudo na velocidade, entra levando tudo que vem pela frente. Então, até nisso a gente já vê do tipo, os terrários, vou dar um exemplo, os únicos terrários que eu tenho de MDF lá, que ele tem pouquíssima entrada de ar dos dois lados, um fica na parede e o outro fica um pouco mais aberto, por exemplo, ele não tem ventilação em cima nem na frente. Mas a própria corrente de ar que entra na janela ali, às vezes eu deixo um pouquinho justamente por conta dele, porque ela entra com tanta força que ela vai passar na fresta das portas de vidro ali, acredito que já funcione bem. E não superaquece, não fica abafado, nunca mofou, nem nada, porque eu acho que tem essa troca de ventilação por conta da corrente. Ou seja, às vezes a corrente ela pode ser ruim, mas tem como, às vezes, dependendo da situação, você usar ela a seu favor também, nesse caso. Sim. E até essa própria questão da física que o Zeba falou, né? Do ar estar quente, está subindo, isso já gera ventilação no terrário. Então, é um ponto muito importante. E, às vezes, o pessoal comete esse erro, né? Porque só a ventilação em cima não necessariamente vai gerar uma boa corrente de ar. Então, se você só tem respiração em cima, você tem que ter onde o ar entrar para esse ar quente sair por cima e você fazer o fluxo de ar. Por isso que, às vezes, a ventilação lateral pode ser uma opção, porque o ar entra de um lado e atravessa para o outro. Então, isso tem que ser muito bem planejado, igual o Zeba falou, para onde o terrário vai ficar. E aí, às vezes, o pessoal fica, aqui eu vou pôr no teto, vou pôr no teto, vou pôr no teto. Mas, por exemplo, aqui em casa, que os terrários são empilhados, né, que é o
o móvel aqui, eu não tenho opção da ventilação no teto. Então, eu tenho que fazer a ventilação dos lados e no fundo, mas eu tenho que pensar nisso para conseguir ter uma corrente de fluxo. E parece bobagem, mas a ventilação influencia muito, né? O Zerba tem mais experiência com isso, mas assim, você pegar um terrário com o teto inteiro aberto e outro que só tem 30% ali aberto, a ventilação muda completamente, né, Zé? Muda completamente. Ventilação, umidade, né? Umidade é outro fator, assim. Os répteis, eles têm as necessidades deles, só que eu, assim, no geral, a umidade, para mim, é um dos fatores que eu menos me preocupo, assim. Principalmente a gente aqui em São Paulo, que tem uma umidade relativamente estável, assim, ela abrange bem todos os répteis, assim. Mas o pessoal do Nordeste, ou o pessoal de litoral, que às vezes quer ter um bicho desértico e o cara mora, tipo, encostado na praia, precisa pensar isso daí também, porque a longo prazo, a vida inteira do animal ali estando numa situação não adequada para ele, vai causar problema, né? E aí a ventilação e a umidade estão muito associadas, né? Então, a gente ia falar disso, mas já adiantando, a gente já falou de temperatura, fuga, e os outros dois fatores que o teto influencia muito, eles estão intrinsecamente associados, né? Que é a ventilação que a gente está falando, e a ventilação alta, ela, entre aspas, lava muito o ambiente e tira a umidade. Então, se tem um ambiente muito úmido, mas que ventila bastante, a tendência é que isso diminua a umidade. Então, muita ventilação leva a menor umidade. E pouca ventilação ajuda a reter a umidade. Não estou falando que isso é bom nem ruim, porque, igual o Zeba falou, depende de 1 milhão de fatores. Mas a gente tem que saber que mais espaçado, vai ter mais ventilação, menor umidade. Então, tem que pensar onde que você está jogando o jogo ali para jogar com a estratégia correta, né? Agora eu acho que com os anfíbios entrando no mercado, isso daí vai começar a ser mais relevante, assim, na verdade. Antes, quando era réptil... Aqueles caras lá, a gente acompanha no Insta, né? O Zé vai trocando bastante coisa com ele deles lá, do Tamura Designs, né? Lá nos Estados Unidos, se não me engano. Mas ele fala muito isso, né? Que eles estão até lançando uns dispositivos de ventilação e falando, cara, a gente dá uma menosprezada na ventilação. Que talvez ventilação seja uma coisa muito importante para esses animais, que a gente ainda não está pensando nisso. Mas eu acho que é um processo, né? Primeiro a gente tem que dominar a umidade, dominar a temperatura, para depois a gente começar a colocar mais uma variável nessa conta aí, que é a ventilação. Mas é uma coisa que é importante, sim. Não, o vento, né, igual, por exemplo, vários animais precisam de vento, vários animais têm processos fisiológicos por vento. Em cativeiro a gente nunca proporcionou vento para nenhum animal. Corrente de vento. Que bicho o seu tem corrente de vento no terrário? Nenhum. Tipo assim, fala assim, não, agora, por exemplo, sei lá, final de tarde dá uma corrente de vento, como se fosse um vento da tarde que vem assim do litoral, sabe? Tipo, a gente menospreza esses tipos de fatores que provavelmente influencia em carregar a umidade, tirar a umidade em tal horário do ambiente, trazer umidade para outro ambiente, trazer uma chuva. Então, assim, a gente realmente menospreza. Mas essa complexidade ambiental que a gente fala tanto, né? Do bicho ter essa noção, tipo, de que o ambiente não é estável, mas não estou dizendo para a gente fazer isso. Eu acho que se a gente começar a fazer isso sem conhecimento, a chance de dar merda é muito maior do que trazer benefícios. Mas a gente tem... O teto é importante para garantir essa ventilação, mesmo que não seja controlada, mas para garantir que algum nível de ventilação exista, né? Então, ter um teto ali compatível com aquela espécie é importante. E eu acho que até seja em cima, seja na lateral e tudo mais, isso que o Zeba falou da corrente, ter uma ventania, vai mudar assim, uma corrente de ar, eu acho maneiro. E eu faço isso, inconscientemente ele falou disso, eu lembrei aqui agora. Eu acho que quando eu vou alimentar, por exemplo, eu sempre mantenho a janela do quarto dos bichos fechada, sempre. Sei lá, uma eventual fuga, fica sempre fechado. E aí, mas quando eu vou alimentar, eu percebo por quê? Para eles sentirem o cheiro, porque a corrente de ar vai levar esse cheiro, ele vai pegar nas partículas de ar, né? Então, quando a gente fala da cobra, dos bichos que dardejam, né, que usam a língua ali como um sentido, acho que a corrente de ar ela é fundamental para ele se guiar. Seja para saber de onde está vindo o ar quente ou o calor, para ele ir para um lugar ou para o outro, seja para ele saber que tem um alimento chegando, ou seja para ele perceber onde está o alimento dentro do terrário ali para ele. Então,
acho que é legal e faz total sentido essa questão da corrente de ar também. Você ter algum movimento de ar ali. Porque igual, sabe aquele terrário que fica fechado muito tempo, bicho que você não dá muita manutenção? Quando você abre, dá aquele cheiro de ar velho, às vezes, assim, sabe? Sim, fica Sei lá, mesmo. fica assim. Então, acho que é maneiro essa parada do... E outra, tem muita coisa ali, a gente usa muita matéria orgânica, o próprio substrato é 100% orgânico, né? Então aquilo tá num processo sempre de decomposição. A partir do momento que qualquer matéria orgânica morre, ela entra em processo de decomposição. Pode ser mais lento, pode ser mais rápido. Aí cada material tem o seu processo. Então, ali sempre deve, provavelmente, assim, deve estar gerando gases, gerando coisas ali que vai movimentar o ar, né? Às vezes até densidade. Pô, um gás menos denso vai puxar o ar para cima. Igual gás hélio, que a gente enche bexiga para flutuar. Então, um gás de decomposição aí, de alguma matéria orgânica aí, de repente puxa o ar. Então, tudo isso daí vai influenciar mesmo. E tem o cooler, né, Zé? Você usa cooler? Ou já usou? Tá usando ainda? Eu tô usando aqui num terrário porque, igual a gente falou, né? Meus animais ficam, a maioria é contida em quartos, assim, 1, 2, 3, 4 quartinhos aí. E aí os quartinhos ficam muito úmidos. E aí eu tô com uma BCA, que aí eu coloquei um cooler para diminuir a umidade do terrário dela. Então, é um coolerzinho comprado desses desses AliExpress. Não, é para réptil mesmo, é uma marca que fez para réptil. Ele tem um sensor, você coloca, tipo assim, você regula a umidade. Então, eu regulei a umidade lá em 75, eu acho. Acho que é 75. Se passa de 75, ele liga o cooler. Aí só desliga a hora que abaixa de 75. Ele só faz essa função, é ligar e desligar em cima de uma umidade. Mas isso aí dá para fazer facilmente com um cooler de computador e uma Xbox e um termostatozinho bem mais inteligente, assim. Você consegue fazer bem mais coisa com automação, né? Não só com liga e desliga, né? Até e esse é super simples de fazer. Que o Zerba trouxe, o único ruim dele é esse, né, Zerba? Senão ele seria meio perfeitinho, que ele só regula por umidade. Então, se ele regulasse por umidade e temperatura, por exemplo, esquentou demais, isso é ruim. Tal, seria isso top, é ruim. Mas ele não faz isso. E aí, como Xbox, dá para fazer isso, um pouco menos imediato. Isso daí eu acho muito ruim, porque assim, na minha opinião, eu não sei na sua veterinária, para mim, é muito melhor o animal estar numa umidade descontrolada do que numa temperatura descontrolada. Com certeza, com certeza. Então ali, eu tô regulando só a umidade, mas às vezes, por exemplo, o cooler ligou esses dias que tava frio. Ele cagou para a temperatura que estava no terrário, subiu a umidade e ele jogou ar frio dentro. Ar frio e seco, entendeu? Então esfriou mais ainda a temperatura. Se ele tivesse pelo menos como falar assim, se a temperatura estiver abaixo de 20 e não liga de jeito nenhum, já seria uma coisa que já daria, entendeu? Só para você ter um pouquinho de margem ali, porque senão também você pensa só em umidade, mas aí a temperatura não tá dando, você tá jogando mais ar dentro, tá gelando mais a temperatura, só pensando em um fator, entendeu? Então, é bom, mas tem você tem que tomar seus cuidados também. Perfeito. Boa. E aí, acho que assim... Não, vai. Então, é isso que eu ia falar. A gente começa a falar muito de ventilação, a gente começa a perder o foco, mas voltando pro ambiente, né? Acho que um último fator que tá aqui, que talvez seja um que a galera não esteja acostumado a escutar falar, né? Mas aqui é informação, né, pai? Já trouxe um artiguinho aqui, como é que... Saudade da né, meu jovem? Como é que o teto influencia até mesmo na luz que passa pro terrário, né? Então, a gente sabe disso, mas olha que legal isso aqui. Não tá publicado hoje, a gente pode fazer um tá publicado sobre isso para o próximo episódio, Fernando. Mas esse artigo, ele dosou... No próximo episódio tá publicado, teremos um convidado e um artigo inédito. Depois te conto. Eu vou trazer o artigo dessa vez. Inédito, né, o animal? Quê? Não repete o episódio, não, hein? Não, menino, tô falando do artigo. Então, é inédito. Todo artigo que a gente traz não está publicado é inédito, não está publicado. Não, mas ele já foi publicado em algum lugar. Esse artigo
Não foi tão divulgado. Então não está publicado o podcast. Então ele não está publicado, cara. Então não é um artigo ainda. É uma nota. Não, é um post. Bom, mas enfim, só para vocês verem ó, como é que a gente tem ó, o teto que menos filtra a UVB, né, é a tela de galinheiro. Mas se você for até aquele sombrio que o pessoal usa para inseto, né, 66% do VB é filtrado. Se a gente pegar o que a gente mais usa aqui, né, que é uma telinha de alumínio, dependendo, óbvio, do diâmetro dela, mais passado, da malha dela que a gente fala, mas ele filtra em média aí 30% do VB que passa. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter cobertura, mas a gente tem que estar ciente disso. Eu sei que 30% parece muito, mas se você errar na distância da lâmpada, é muito mais importante do que essa perda pelo tipo de tela que tem ali, né? Mas, de toda forma, tem que levar isso em consideração. Você tem que pensar que a lâmpada UVB, se ela está dentro do terrário, se ela está em cima do teto do terrário, se ela está numa distância X, numa distância Y, mais o teto do terrário ali, o tipo de estrutura utilizada no teto, pode influenciar bastante ali no quanto de UVB que passa para o seu animal. Então, vou te encaminhar um vídeo aqui, André. Oi? Ó, tô te encaminhando aqui no Instagram aqui um vídeo que eu fiz esse teste aí, com as telinhas. Aí você joga aí. E acho que é uma coisa que parece tão óbvia, não? Sim, é óbvio, mas eu acho que é importante quantificar. Importante. Importante quantificar, né? É óbvio, mas... A tela de galinheira que menos passa. Lógico, um rombo desse tamanho. Se botar um alambrado de quadro executivo, vai passar mais que uma tela de galinheira. Mas o que eles queriam avaliar ali, Fernando, não é só a malha, mas o material também. Então, assim, o alumínio, ele pode filtrar diferente do que o acrílico, do que é diferente do que... então, porque às vezes reflete mais da refração, absorção, né? Materiais absorvem, materiais refletem. Depende. Olha o videozinho do Zerba aqui, ó. Não sei se vai dar para a galera ver. Deixa eu ver se eu não consigo dar um zoom no Instagram, não. Cuidado com seu direct, hein, querido? Estamos vendo. Nossa senhora, não, mas é só trabalho aqui. Mas tá muito lento esse vídeo seu, Zé. Que eu quero. Olha lá, vai colocar, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Tá em 14. Ah, tá lá em cima, burra. Eu tô olhando lá embaixo, velho. Ó, de 14 foi para 4, 5, 10. É porque, na verdade, Zé, esse seu sensor é de UVB, né? Ele não é o de UVI. É o do então, Fernando. É o UVB. Então, ele foi mas você vê que mesmo assim filtra, né? Filtra muito. Sim. Coisa de e olha, 50%, já tem uma tela de alumínio ali no terrário, né? Sim, mas era uma tela bem maior, e aí eu tô testando a fininha aí. Então, pelo menos aí metade, né? Metade, de mudar o diâmetro da tela mais espaçada para a tela menos espaçada, foi de 140 para 90, 60 ali, foi para praticamente metade, né? Não, até menos, né? 50, 40, mas tem uma influência importante pra caramba, né? Muita coisa. O dia que eu fiz o teste, eu fiquei assustado, assim. Eu falei, mano, tipo, muita coisa, assim, muita coisa. Na minha opinião, as lâmpadas já não suprem Sim. O sol. Você ainda coloca uma tela que ainda reduz mais ainda, tipo, mano, quase melhor nem por lâmpada, dependendo da situação. não fala isso não. Tô zoando. Mas é importante, porque, por exemplo, talvez uma lâmpada dessa, com essa tela, para um gecko, que a gente vai usar ali mais para comportamento do que qualquer coisa, beleza. Mas eu concordo com você. Os trabalhos de UVB em Pogona, por exemplo, eles mostram que as lâmpadas não são capazes de fornecer, assim, a quantidade mesmo que seria boa para o bicho, sabe? Então, você pensa, já usa uma lâmpada, às vezes, que você não quer gastar muito, já usa uma lâmpada meio questionável. Aí já usa ela numa distância meio alta, porque você comprou o terrário para o bicho adulto, ele ainda é filhote. E aí você ainda coloca uma... Aí quando você começa a somar os fatores, esse animal está recebendo uma quantidade de UVB tão baixa que seu Pogona vai ter problema de osso, vai ter um monte de problema. Quando você chegar no veterinário e falar assim, mas tem tudo lá. Eu tenho lâmpada, eu tenho cálcio, eu tenho tudo bem, mas o jeito que você integrou esses elementos dentro do terrário estão comprometendo ali o ambiente do bicho, né? Eu acho que isso é importante pra caramba. Eu acho também. E aí foi depois desses testes que eu comecei a
a me preocupar mais, assim, sem perguntar. Falar, meu, vai usar o VB? Para que bicho que é? Ah, é tal bicho, então usa essa tela. Ah, não, mas eu queria uma tela mais fina. Aí eu explico a situação e tal. Tem gente que fala, tá bom. Aí, não, pode ser assim mesmo? Não, é melhor mesmo a grossa. E se eu colocar fina e pôr a lâmpada por dentro? Então, Beleza, uma opção. dá para manobrar, né? Dá para manobrar. Sim. Mas é uma coisa que eu comecei a me atentar bastante, assim, depois que eu fiz os testes, assim, e fiquei bem assustado, assim, com os resultados, assim, de absorção, Efeito, assim. né? Porque igual antes de eu começar a produzir, basicamente em vidro aqui a gente só tinha Exopets. E todos os terrários da Exopets é com a tela mais fina. Todos. Sim. Tipo assim... Tipo, sabe? Tipo, os caras não ligam, assim. Tipo, faz com a tela que tem. É muito, muito pequenininho, né? É muito pequenininha. É muito pequenininha. É quase aquilo que você falou de tela de mosquiteiro, só que de metal. E aí também entra a lógica, né? Tipo assim, por exemplo, uma tela que tem o espaçamento de 2 milímetros por 2 milímetros. E o fio do arame tem 1 milímetro. Então, tipo, a cada 2 milímetros vai ter uma obstrução. Se essa tela tem 4 por 4, já vai dobrar, já vai dividir pela metade a obstrução. Então, a cada 4 milímetros vai ter uma obstrução. Então, quanto maior o buraco da tela, logicamente, menor a quantidade de obstrução, né? E aqui, ó, só para explicar isso que eu falei, que nem sempre o tamanho é o único determinante, né? Mas, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Uma malha, né, de metal de meia polegada filtrou 35%. Uma malha também de meia polegada, só que de pano com plástico, né, que é uma malha, um tecido assim, filtrou 18, metade. Ou seja, mesmo diâmetro, e só mudando o material, mudou metade ali do tanto de UVB que limitou. E aí eu acho que, até para a gente começar a dar novos passos aqui no podcast, acho que o resumo é esse, né? Não é sobre o material, não é sobre a malha, não é sobre se tem, não tem, mas é sobre adequar isso para o bicho corretamente. E é igual o Zeba falou, pô, eu quero uma malha fina. Pode ter uma malha fina, mas talvez o VB vai ter que ir para dentro do terrário. Você vai ter que usar um suporte de lâmpada interno, colocar o VB lá. Não, mas não quero, eu quero deixar para fora. Então, você tem que pensar estratégias para você adaptar isso. Isso vai determinar até a altura do terrário, né? Porque se você colocar a lâmpada por dentro... É isso que eu ia falar, acho que é o conjunto, né? E de acordo com o que você quer. Então, por exemplo, vai ter uma estante X que eu não consigo botar a lâmpada em cima, vou ter que botar dentro, mais alto, ou coisas do tipo, alto, né? Não, eu preciso da tela fina porque isso vai me ajudar a controlar, sei lá, a umidade que é muito grande. Eu moro no meio da mariposa de entrar no terrário para não dar traça. Sim. Mano, é o Satanás. Então, a malha fina nesse caso é bom, porque o que tiver dentro não vai sair, o que tiver fora não vai entrar. Então, se a contaminação tiver dentro, você controla ali. Se tiver fora, não vai ter dentro. Então, você consegue, às vezes mosquito, às vezes mosca, às vezes tem lugar, Nordeste, litoral do Nordeste, tem muita mosca. Tem muita mosca em litoral. Tipo, e não é porque e não é nem falta de higiene, é questão do ambiente ser propício para aquela reprodução, para a reprodução daquele animal. Então, isso daí também pode interferir. É o que eu falo, né? O que eu vejo hoje, o pessoal quer muita receita de bolo. E é muito complicado a receita de bolo. Para qualquer animal já é complicado. E aí você pega os répteis que são zilhões de espécies com necessidades totalmente opostas, fica mais difícil ainda da gente ter uma receita de bolo. Mas a gente... Mas e aí, até para a gente ilustrar isso, né? Vamos entrar num quadro agora que a gente convidou para você fazer parte, que é eu digo o réptil e você diz o tipo de teto adequado. Tá. Beleza. Não, dá para tentar fazer alguma coisa, pô. Pegar um ambiente neutro. Ele acabou de falar o teto e falar os prós e os contras. Porque aí você adequa isso, acho que faz mais sentido. Pode ser. E eu acho que o que você mais vende aí, mais tem, é o teto de tela, né, de alumínio ali, parcial, né? Tipo, 30% parcial, do teto, 50%. Eu tento colocar entre 33% até 50% aí, mais ou menos. Tá, isso.
Quais são as vantagens desse tipo de manejo? O que permite fazer? Então vamos lá. Teto parcial, né? Vantagem, você consegue controlar melhor o ambiente dentro do terrário, você consegue fazer um microclima melhor ali dentro, certo? Você consegue diminuir o espaçamento da tela com mais facilidade, por exemplo. Então vamos por aí, vai. Você tem, igual os terrários que eu faço pro Fernando, eles têm 40 de largura, normalmente a tela é uma fresta de 15 no meio. Ali, de fora a fora, né, de uma ponta a outra. Então ali, vamos pôr, vai, se eu compro um vidro de 50 por 15, eu jogo em cima da tela e eu consigo limitar metade, entendeu? Super entendi. simples de conseguir bloquear para fazer essa manobra de diminuir ainda mais a tela. Se é um terrário Tipo todo assim, telado... Estou aqui em Curitiba, estou perdendo muita temperatura e não quero perder o UVB. Eu mantenho ali um vidro por cima, tampo mais e deixo só a janelinha. Isso, deixa só a janelinha. É uma estratégia, de repente, lugar que é muito, tipo, puta, no verão faz 40 graus e no inverno faz 5 graus. Você não consegue fazer um terrário que atenda a necessidade do ano inteiro. Em alguma adaptação, em algum momento, ou diminuir ventilação no inverno, ou forçar a ventilação no verão, você vai ter que fazer. Não vai ter como, assim. Então, o parcial fica mais fácil de fazer essa manobra. Perfeito. E você pode fazer ela, igual você falou, você pode fazer com 30%, você pode fazer com 50%, 60%, você consegue trabalhar já na fabricação do terrário em várias realidades. Às vezes o tamanho da cúpula, às vezes a pessoa já tem a cúpula, ela me passa, minha cúpula tem 18 centímetros, eu faço a tela com 20, para a cúpula não ficar apoiada em cima do vidro, entendeu? Para a cúpula ficar inteira em cima da tela, porque também se apoia em cima do vidro pode ter choque térmico do aquecimento, virar uma estufinha e rachar por dentro, e rachar o vidro de cima também. Sim. Acho que é o mais utilizado exatamente pela versatilidade, né? E acho que, igual você falou, não tem receita, mas eu acho que é um modelo que atende a maioria dos casos. Sim, eu acho que entre 35% e 50%, sim. E essa telinha ainda permite até um suporte de lâmpada interno, né? Com ganchinho. Suporte. Ou até com parafuso. Eu coloco muito com parafuso. Eu tenho aprendido muita coisa no terrário com parafuso. Então, por exemplo, eu pego o galho, coloco ali na tela e aí por fora eu coloco um parafuso com uma arruela. A arruela serve para distribuir o peso do negócio de dentro em mais arames da tela, na malha. E aí você rosqueia ali, o galinho fica pendurado. Você também consegue fazer isso com soquete de cerâmica, né? Você coloca aquele parafusinho no meio do soquete, põe a rosquinha por cima. Dá para fazer também. Você pode usar aquele próprio lâmpada de teto que tem. Assim que você bota as coisas e bota o parafuso, né? Que vem com o bocal. Sim, você viu aquele de teto também funciona assim. E eu acho legal desses parciais também, é que dependendo de onde tá, você consegue usar a barra da frente em cima do terrário para botar as coisas ali. Sim, porta-retrato. Porta-retrato. Ah lá. Os bichinhos. Então ele funciona também como uma estante, olha lá, um pandinha. O seu Réptil Reborn. Você pode lógico, tá aqui, ó. Eu tenho meus peçonhentos. A gente não pode ter peçonhento de verdade, tem os Reborn aqui. Falando, ó, Réptil Maníaco, meu Exótico 7, garanta lá o seu Réptil Reborn na nossa collab com o meu Exótico. Mas eu acho isso muito legal, porque se você colocar ali, usar, né? Sei lá, eu vejo a casa de cliente, às vezes, que eu vou, que usa muito, o cálcio fica ali, as coisas que você precisa utilizar para fazer a manutenção. Outra coisa que eu gosto, porque sei lá, na tela, por mais que a tela, eu tenho um do Zerba aqui que é todo telado, por exemplo, aquele que era da Iguana. Por mais que seja muito firme, eu tenho receio de botar em cima, eu tenho medo de amassar. Eu sei que não vai amassar se eu não botar algo pesado. Mas isso me ajuda muito manejo. Vou pegar o pote de água para trocar, não sei o quê. Já jogo água fora, coloco em cima do terrário ali para fazer uma outra coisa e tal. Então, eu gosto também dessa tela parcial, às vezes, porque você consegue usar essa testeira, sei lá como é que a gente pode falar, esse teto ali, né? Um pedacinho de teto ali. Ajuda bastante. Eu gosto bastante, sim. E aí, o outro que seria complementar a isso seria ele inteiro de tela, que o Fernando acabou de falar, né? Seria ele inteiro de tela. Inteiro de tela, eu gosto assim, né? Eu indico para quem tá do Rio para cima,
Mas, assim, claro, né, no geral, assim. Para quem está em São Paulo, dificilmente eu vou indicar um todo de tela, a não ser que seja um ambiente que fique muito calor, um ambiente que pegue sol no terrário, então precisa ter essa troca rápida para o terrário não abafar. Mas eu gosto de mandar tipo, do rio para cima, e animal desértico eu curto, porque vai fazer evaporar, vamos pôr pogona aí, você vai colocar a lâmpada zona a vapor de mercúrio de 100 watts, vai dar aquela fritada, vai secar o ar e vai secar o ar de dentro do terrário, entendeu? O calor vai levar a umidade. Então eu acho que funciona bem. E agora, para os anfíbios que estão chegando, e a galera quer montar uns terrários muito densos de planta, com muita planta. Então, mesmo sendo todo telado, vai carregar a umidade, vai carregar a temperatura, mas o bioativo, aquele solo funcionando, a densidade de planta vai conseguir manter ele estável. E também, do mesmo jeito do outro que a gente consegue limitar, no inverno tá ficando muito seco, vai lá, coloca 2 faixinhas de vidro, não é a melhor solução, aquele vidro vai ficar meio solto em cima da tela, mas daria para você fazer uma gambiarrinha aí num período mais hostil do ano, assim, de temperatura. Aqui eu tô com esse problema com o que a gente fez dos arborícolas, dos geckos, gárgula e crestes. O que aconteceu? A gente fez, acho que com 30% de ventilação no meio, para lâmpada e tal, fica perfeito. E aí eu enchi de planta, tem uns 30 dias, e aí eu tô vendo que tá retendo muita umidade, porque Curitiba já é úmido. Então, Curitiba, tipo, cara, sem nada, tá ficando, tipo, 80%. Então, tá ficando, quer ver, até agora, agora tá frio pra caramba, teoricamente não era pra estar úmido, tá com o aquecedor ligado dentro do quarto, 65%. No coisa aqui. Então, tá alto. Dentro do terrário, eu até consigo olhar aqui, mas não vou olhar no aplicativo, mas deve estar uns 90. E aí eu vi que começou a querer juntar uns mofinhos. E no meio das plantas, no chão. Tipo, perto da terra que fica úmido, aí tipo, eu pus uma graminha, aí no meio das folhinhas da graminha eu fico vendo branquinho. Aí eu vou lá e água. O pessoal... nesse caso, o pessoal indica muito a ventilação cruzada, né? Que é o modelo europeu, que o pessoal chama, que é aquela que tem a ventilação embaixo da porta, uma frestinha de tela, né? Que aí o ar quente sai, automaticamente o ar frio entra por baixo e ele faz esse movimento assim, o ar frio entra, o ar quente sai, aí já vem um outro e fica esse giro assim, né? Dá para fazer também, é uma coisa que eu realmente, até hoje, assim, vi poucas vezes realmente precisar disso, falar, não, sem isso não dá certo. Eu ainda não vi ninguém que deu errado. Tem um cliente que cria anfíbio, que cria de tudo quanto é jeito, em terrário sem ventilação na frente, e dá super certo, assim. Mas o que você pode tentar fazer aí, André, é colocar um cooler e fazer ele ligar umas 2 vezes por dia, coisa de 2, 3 minutos. Só para ele dar uma trocada no ar e desliga. Tipo, sabe, na verdade, eu tenho que arrumar algumas coisas. Eu tenho que passar para um bioativo, pegar uns bichinhos para colocar aqui e aumentar um pouco de ventilação. São os 2 pontos que vão resolver aqui. Qualquer coisa dá para fazer uns furinhos no parapeito, agora que já está pronto, né? Agora não tem muito como dar muita estrutura. Não, mas, por exemplo, daria para fazer uns 2, 3 furinhos no parapeito para dar uma forçada nesse ar entrar por baixo e arrastar um pouco, parar um pouco, diminuir um pouco esse ar parado que fica perto do solo, né? Sim. De repente, mas, enfim, é uma coisa que tem que ter atenção ali. É o que a gente falou, né? É do conjunto, né? É o conjunto da obra que resulta ali no desfecho, né? E Zé, você acha que esses que vão ter essa entrada na frente e tudo mais, com os anfíbios, vai ser algo que vai começar a aumentar? Você acha necessário ou você falou do tipo, tem gente que já cria normal do outro jeito e sempre vai bem? Eu tenho cliente que sempre criou bem do outro jeito, mas o pessoal, por exemplo, o pessoal do Dracena lá, o Léo, o Elton, eles indicam esse de ventilação cruzada, né? Mas também a realidade deles é outra, eles estão no Rio de Janeiro, beira-mar, tipo, se eu colocar um terrário desse com ventilação cruzada, de repente, em Campinas, o bicho vai secar, entendeu? É um lugar mais seco. Então, tem que pensar um pouco, assim. Por isso que eu falo, receita de bolo é complicado. Mas a maioria dos meus clientes é de São Paulo, então, assim, eu tenho
Acho que do Nordeste eu não tenho nenhum terrário meu no Nordeste. Tenho um no Espírito Santo, 1, 2, 3 no Espírito Santo, alguns no Rio, Curitiba tá começando a ter, aí Santa Catarina eu vou ver se uma pessoa vai buscar em Curitiba aí, a gente tá fechando. Mas assim, da minha realidade hoje em dia, eu não vejo necessidade disso. Pode ajudar? Pode ajudar, mas... fazer assim, né? Hã? O do Milk aqui em casa, nós estamos com um projetinho loucura. Nós vamos Legal, fazer assim, tá nós bom. vamos pôr furo já no vidro mesmo, né? Fazer uns furinhos, não precisa ser muita ventilação, Não. né, usar. Aí Não. só o mínimo, só para entrar aquele ar limpo embaixo e arrastar as coisas. Porque a ventilação cima, tem que ter né? os dois, né? Tem que ter entrada e saída. Se tiver só saída, não funciona. Se tiver só entrada, também não funciona. Eu acho que até funciona, mas o ideal é os dois, né? Porque você pega esses terrários que eu faço hoje em dia, é só uma entrada e uma saída, é só a fresta de fora a fora. Provavelmente ele. E é um bicho que não tem tanta ventilação. Provavelmente ele deve até fazer um fluxo ali, tipo. Normalmente a galera mantém um lado placa aquecido, o outro lado pote de água. Provavelmente então, o fluxo do terrário é isso, ele deve fazer o giro, a gente não percebe porque não acaba ficando meio imensurável isso, né? Teria que soltar fumaça para ver o caminho, mas eu acredito que ele cria um fluxo de giro assim, mas é pouco, né? Menos intenso, mas algum grau sim, com certeza. Isso. E aí, faltou algum? Eu acho que não. Tinha um que você botou aqui, mas eu não entendi muito. Tem aqui o teto de vidro. Todo de vidro? Fechado. Todo Sim, telado, todo fechado. Se o cara vai empilhar terrário, às vezes é uma opção. Não só de vidro, mas por exemplo, de MDF. O cara quer pôr 2, 3, um em cima do outro. Ele todo fechado é uma opção. Não, eu tenho em casa, que era lateral. De MDF, Isso, você tem que pôr a ventilação do lado. Exatamente. E aí é uma coisa que eu acho que é engraçado, né? Porque quando a gente faz isso, a ventilação fica comprometida, a gente coloca a ventilação lateral, tudo bem. Mas se você pegar por área, uma ventilação muito menor do que o teto inteiro, né? Você coloca aqueles respiros de móvel. Aquilo ali é tipo 30% do que é o teto inteiro. Então, assim. E geralmente as pessoas. Né? E outra coisa, se você vai botar na lateral, por exemplo, você não pode fazer igual é parte do meu aqui. Você vai e cola ele na parede. Igual os meus aqui também. Alguns meus estão assim, tá foda. Então. Igual, você tinha esse com respiro lateral, naquele que era da Felícia, eu acho, que ficava no meio da sala. Você tinha dos dois lados uma circulação de ar, a porta vinha corrente ali, e aí eu acho que funciona, né? Mas eu ia tirar uma dúvida, Zé, aquele que você fez que é uma guilhotina, a porta, o teto dele é todo de vidro? Não, é de tela também. Dá pra fazer de tela, aí dá. Na verdade dá pra fazer do jeito que quiser, no caso. Teto todo de vidro, assim, de repente eu indicaria para uma pessoa que quer montar um terrário fechado mesmo, só de planta, sabe? Alguma coisa assim. Mas também, ao mesmo tempo, é um negócio que vai ficando tudo embaçado, sabe? É complexo, assim, começa a gotejar, aí a água escorre, aí começa a evaporar, começa a acumular sal. Não, fica aquele branco do sal. Você pega o meu aqui dos pipa, ó. A tela é praticamente inteiro de tela, as partes de cima, e a frente, só aqui é vidro, ó. A frente fica todo embaçado, ó. É que esse aqui abre diferente, né? Ele sai assim, ó. Sim. Mas, ó, não sei se dá pra ver. Meu aquário. Esse negócio com água é foda, né? Então. Mesmo assim, ele fica meio embaçadinho. E outra coisa, a malha da tela, eu já percebi também, ela influencia na questão de umidade. Se você pegar um terrário com a malha muito fina, você umedece ele embaça inteiro e depois ele começa a desembaçar. Porque a gotícula então, assim, acho que é grande para passar, né? Eu acho que, na verdade, também influencia na circulação de ar, né? Na real, sim, é isso. Tudo, né? Influencia a circulação de ar porque é aquilo que eu falei, a cada 2 milímetros tem uma obstrução. Cada 2 milímetros tem uma obstrução, ele vai influenciar em tudo, né? E aí, terrário com tela muito fina que você umedece, ele dá aquela embaçada e depois ele vai perdendo o embaçado, assim. Então, dependendo... Aí tudo depende, né?
Não tem Sim, muito, acho que... o ambiente, Eu ia né? zoar, eu ia falar que depende, essa é a palavra que eu mais ia falar nesse podcast, porque, porra... É muito depende. Mas isso é muito em cima interessante, do mano, muro. porque assim, se a gente fizer essa série de coisas de terrário, a maioria dos episódios vai ser depende, porque é o que a gente falou, é um conjunto. Medabot. Lembra do Medabot? Aquele desenho? Megazord, não? Medabots. Que eram os robozinhos que você ia trocando o bracinho, a perninha, não sei o quê. Ah, para de show. André, eu sou mais velho. Completamente diferente, né? Ah, para, vocês estão de sacanagem Você visto comigo. isso na TV Cultura? Você tinha Nickelodeon? Não. Não, A gente brincava na rua Medabot. de carrinho de rolimã, corrida de champinha, arrancava com a cabeça do Aqui, dedo. ó, Medabots. Nem não. Nossa, Conheço cara. não, né? Quem conhece? Desculpa comenta aí. pela sua frustração, mas eu não conheço. Mas era o robozinho, que você põe o bracinho que dá tiro, o bracinho que tem escudo, o Aham. corpinho que não sei o quê. Então, assim, você tem que montar seu robozinho ali. Tipo, a Sim. ventilação boa, o aquecimento assim, a lâmpada dentro, a lâmpada fora. Então, você tem que integrar o ambiente para conseguir oferecer ali o que você quer, né? E depende do que você quer. Você quer um terrário definitivo? Você quer um terrário inicial que você vai pôr para outro bicho depois? O que você quer? E aí... E testando, né? O que você vai usar, né? O que você vai usar, né? Tem gente que quer... Puta, eu tenho um cliente aqui que usa, tipo, lâmpada de cerâmica para aquecer King Snake. Tipo, É uma opção. É uma opção. Para mim não precisa, mas tem gente já, que quer. Falar, não, eu quero. E para mim, para você talvez fosse, sim. Mas, tipo assim, é uma coisa que eu falo, puta, mano, mas... Puta, não precisa. O bicho... É até bom ter esse friozinho, né? Porque é natural. Ah, não, mas eu ponho e tal. Ah, então, de repente tem área com um pouquinho mais de tela. Sim. Para circular, para não ficar esse microclima estável 365 dias por ano, né? Exatamente. Eu não acho muito saudável. Verdade. Tipo... Cara, eu só teria em últimos casos, assim, sendo muito sincero, para esses bichos que não precisam, em casos de quedas muito grandes, como aconteceu essa semana em São Paulo, e que se você não conseguir controlar o ambiente, no caso de uma milka ou coisa do tipo, sabe? Aquelas fuxim bem pequenininhas, talvez. Coisa do tipo. Mas se for empilhado também, de cima tem placo, de baixo também, cara, ficou no meio dos dois, eu acho que também super resolve. Eu deixaria passar um frio mesmo. Minhas boas aqui estão passando frio esses dias. Plaquinha pequenininha e frio. Cara, eu concordo muito disso com os ervas. Tipo, às vezes, eu sei, por mais que os ervas é o mais psicopata dessas coisas, de temperatura, tô até estranho. Eu sou meio chato. Não, eu sou chato, só que o ciclo natural tem que ser seguido. Não, tem que ser seguido. É completamente chato. Cara, porque eu penso muito nisso, tipo, esses dias, meu TU tava meio letárgico, eu já começo a ficar louco, né? Eu falei, meu Deus, não, pelo amor de Deus. Aí depois caraca, olha o frio que tá fazendo. Provavelmente ele tá querendo brumar, e eu tô impedindo esse comportamento natural. Sim. Igual, eu tenho um cômodo com 6 TU, né? Eu fico 6 solto. Semana passada eu fui da Camundongo, mano, 6 TUs. Deixaram um camundongo apodrecer de mosca, botar tipo larva assim, mano. Tava podre o camundongo atrás da caixa. 6 TU você coloca, você não imagina, né? Que ele não vai comer. Tipo, joga o camundongo, 6 TU. Se o não quiser, mano, impossível. Em 6, um não querer, né? Nenhum quis. Ficou lá apodrecendo o camundongo. Aí entrei, um cheiro de morte. A hora que comecei a procurar, mano, nossa, velho. Aí mete água em tudo, lava tudo. Mas é isso, é o ciclo natural do bicho, assim. Tem que... Sabe, nesse ponto eu acho, eu gosto de respeitar, assim. A não ser que seja para alguma finalidade, assim, eu gosto de respeitar. Meus bichos no inverno comem muito pouco. Aqui também. Eu prefiro. E vidro com papel contact aqui para dar mais barreira visual, né? Eu vi que alguns terrários para aracnídeos, Erba, você utiliza isso, né? Erba travou? Acho que deu uma... Tá dando uma descansada na rede dele, na conexão. Cara, eu vou falar a verdade, eu nunca usei nesse tipo de usar papel em cima, assim, mas... Tá falando, Débora, do papel contact para alguns, que é uma barreira visualzinha assim, eu achei interessante. É a barreira visual e principalmente para aranha, alguns animais que têm uma visão muito boa, não que a aranha tenha visão muito boa, mas ela tem muita noção de claridade e escuro.
E normalmente é um bicho que vive em um lugar mais escuro, mais sombrio. Então, tipo, se tiver uma barreira, um terrário menos iluminado, não adianta você querer meter um monte de lâmpada, senão seu bicho não vai sair da toca nunca. Então, às vezes funciona. E às vezes também, para, por exemplo, igual a gente estava falando, questão de gato, né? A pessoa tem um gato em casa, e aí tem uma prateleira que o gato anda em cima do terrário. Porra, imagina, tem lá um pogona no terrário tomando sol, de repente passa um jaguar, um gato maracanã, sei lá, qualquer. O bicho vai achar que é um predador, entendeu? Já Não, tá nem acima zoando, dele. cara. O meu gecko rolava isso com o Golden, velho. O Golden ficava curioso em cima do terrário, o terrário ficava no chão, ele ficava curioso em cima, sem parar assim, e o gecko não sai da toca. Não sai da toca. Exatamente, funciona. Ajuda também, mas é uma coisa que aí é também a necessidade pontual, né? Eu não curto muito, eu prefiro vidrão livre, assim, mas e também às vezes eu uso para esconder background, esconder espuma expansiva que fica aparecendo. Ou às vezes, mas por exemplo, é uma opção também. A gente pode fazer isso no meu aqui do Milk, que vai ser alto, né? Então, como ele vai ser muito alto, a pessoa que vai olhar o terrário vai estar bem abaixo do teto. Então, se ela olhar para cima para olhar o Milk, pode ser que ela veja o teto do terrário, né? Sim. E aí, visualmente, colocar um contact ali é uma forma de esconder os fios, as coisas que vão estar ali em cima. Lâmpada, esconder tudo, para cima, né? Sim. É uma opção, assim, sim. Eu acho que funcionaria. Eu achei interessante, dependendo. assim. Até o acabamento, fica bonitinho. É facinho de instalar, é extremamente simples de instalar, é com um borrifador de água. Se você precisar também. Hã? É fácil de tirar se você precisar também. Fácil de tirar, fácil de pôr, é com papel, você pega um borrifadorzinho, põe uma gota de detergente no borrifador, borrifa tanto no papel como no vidro, aí você encosta o papel, aí o papel movimenta, você posiciona ele, depois você vem tirando com o rodinho de pia, assim, ó. É super simples de instalar. É bem tranquilo, assim. E de cara, assim, logo que você instala, a parte que fica para dentro do vidro fica toda esbranquiçada, parece que vai ficar horrível, mas aí depois que a água seca, ele fica bonitinho, aí ele fica pretinho, bonitinho. Porque a hora que você joga a água, ela fica tipo uma água embaçada, assim, fica bem feio, assim, de cara. Depois ele melhora. Boa. Com relação a... Já acho que falou que passou por todos os tipos aqui, mas sobre materiais. Hoje tela e tudo mais, essas áreas de respiro para cima, aquelas, acho que é colmeia acrílica, né, que fala? Uhum, colmeia acrílica. Não se usa muito mais hoje, né? Já se usou muito, mas eu não vejo mais. Hoje eu acho muito cara, mano, aquela colmeia acrílica. Eu gosto bastante, eu tenho o terrário meu com ela ainda aqui, das antigas que eu fazia, só que é muito cara. Você vai comprar uma tela dessa, normalmente o pedaço dela acho que é 88 por 34. Você vai pagar tipo quase R$100 num pedaço dessa colmeia acrílica. Funciona legal, assim, só que também tem os seus... O buraquinho dela é bem grande, então dependendo do bicho que você vai pôr, ele vai passar por ali. Se você alimenta o seu animal com inseto, o inseto fugir no terrário, ele vai conseguir sair de dentro. Mas é uma coisa que eu acho que funcionaria, assim. Não serviria para, por exemplo, lâmpada de aquecimento, porque ela derretiria. Mas é uma coisa que... Parece bem frágil também, não? De quebrar. Não. Eu deixei cair um negócio um pouquinho mais... Um pote de água em cima da tela galvanizada que você usa, não vai dar nada. Se cai na porra do negócio desse jatinho, com certeza vai quebrar. Depende. É resistentezinha, ela funciona legal. Com o tempo ela dá uma ressecada. Com uns 4, 5 anos aí, ela começa a ficar meio ressecada de plástico, sabe, André? Às vezes até o 3D daqui a pouco traz pra gente um materialzinho legal. Sim. No 3D daria pra fazer bastante coisa. O que limita um pouco o 3D é o tamanho das bandejas, né? Exato. Também não vai Mas aí teria que fazer emenda e tal, daria para emendar. Mas é uma coisa que eu já usei muito, tanto que no meu
o destaque que eu ensino a galera a fazer terrário, a reformar terrário para aquário, eu ensino com essa tela. Porque é fácil, não vai ter erro, ela vai ficar bonitinha, esticadinha, não vai ficar toda frouxa, que também às vezes tem que ter a manha para deixar a tela esticadinha, bonitinha. Porra, Senão fica tudo meio frouxo. coisa Assim. aí que tá. Olha a onda, olha a onda. Tá meio terrário de Chacabum. Você tá dizendo. Estou... Cara, eu acho que Vemos e não julgamos, né? Aquela trend, vemos e não julgamos. pra gente finalizar assim, né? Acho que Zerba, o que você já fez assim de mais diferente de teto para terrário? Já fez alguma coisa muito doida que vai completamente fora do esperado? Alguma coisa assim, não? Não, de teto não. Já fiz terrário com espelho, todo virado para dentro. Quê? Tipo, parece espelho. O mais estranho que eu já fiz foi esse de espelho. A parte de trás dele e as duas laterais era espelho. Ah, mas virado para fora. Não, para dentro. Pra o terrário parecer que não teve. Pra tipo ficar. Sabe? Pra tipo parecer que o cara fez plantadão. Não, mas pior que ficou bonito, porque ele fez bem plantado. Bicho, bem... Mas que bicho? Eu acho que era pra dentro ou algum anfíbiozinho que também vivia em grupo. Aí é legal. Então ajudava um pouco. E ele colocou bastante planta. Então, tipo, se olhava a lateral assim, você viu o reflexo das plantas. Ficou um negócio legal, mas do jeito que ele montou. De qualquer outra forma, ia ficar horrível. Ia ficar horrível. Até porque o espelho é horrível, né? Não sei quem já viu o espelho do avesso. É horrível. É medonho. É a lâmina é azul, ali, né? É verde, é cinza. É um bagulho horrível, assim. Então o terrário por fora ficou medonho, mas olhando ele, tipo, pela porta, assim, ficou interessante, eu diria. Tá, mas de assim... parte de cima, assim, o pessoal não viaja muito, não. Eu não deixo também. Eu não faço tudo que o pessoal quer. Eu prefiro perder serviço do que fazer merda e ficar uns bagulhos zoados. Eu falo, mano, eu não faço assim. Tipo, já neguei muito serviço, assim, que até daria pra fazer, só pra fazer, mas falar, não vou fazer se for assim, tipo, ou faz do jeito que tem que ser feito. Não vou botar meu nome nisso aí, não. Vamos entrar no meio termo aí, tipo, até daria certo, talvez, mas também não tem necessidade, assim, eu já tenho meu padrão, né? Eu sigo o meu padrão, tento manter meu padrão das telas, do jeito que é, tipo, então às vezes o pessoal até pede, você faz ventilação lateral? Eu falo, não faço, só faço em cima e agora na frente da porta eu também faço, até uma certa medida, mas lateral, com tipo respiro de armário, assim, eu falo, não faço. Eu até falo, se você quiser, me passa o tamanho do furo e a posição, eu te mando no terrário com o furo e a posição, você cola do jeito que você achar que tem que colar o respiro. Mas eu não vou fazer um negócio desse. Tipo, eu dou essa opção pra pessoa. Normalmente a pessoa não faz. Ela fala, não, então faz do seu jeito mesmo. Aí, cara, mas também eu acho que é uma questão de o seu nome, né, cara? Que vai. Lógico, produto, errado, meu terrário horrível, deu problema, não sei o que. De quem? Do Zé, né? Eu tenho pouquíssimos problemas pós justamente porque você não faz isso. Então, tudo que eu faço eu testo, tipo, sei lá, se eu tive que voltar na casa de cliente, até hoje, 5, 6 vezes, assim, pra arrumar coisa que soltou, que caiu, foi muito, assim. É bem difícil, assim, acontecer. E quantos anos fazendo terrário? Uns 4, 5 anos já fazendo forte a venda. Hein? Tava pensando hoje, quantos... Não, tem mais tempo. Que 4, 5 anos que você faz terrário, Zé? Não, fazendo forte pra venda. Eu faço há uns 8, 9, mas fazendo pra venda mesmo, de gente que eu não conheço, né? Tipo, uma coisa é fazer para quem sabe lidar, igual eu fazia antigamente, quando eu ainda era adestrador. Eu fazia para muito amigo que já tinha muito bicho. Então, tipo, normalmente o problema que dava a pessoa mesmo solucionava. Mas agora fazendo para mesmo, né? Agora fazendo assim, o cara que tem o primeiro bicho, que não tem noção nenhuma, assim, foi tipo pandemia para frente aí. Uns 5 anos aí. Antes disso era só para quem já conhecia. Aí realmente difícil dar problema, né? A pessoa tem mais noção. E ela reconhece o problema, né? De onde que veio, de quem que é. Sim. Esse dia eu tava pensando quantidade de terrário que eu já fiz, mano. Eu acho que foi uns mais de 1000 já, eu acho.
Ah, já, né? Com Só certeza. o acho que Fernando já foi tá- 280. Então, eu tava contando justamente pelos clientes que tem um monte. Tipo, o cliente que tem mais de 20, assim, eu devo ter uns 10. E, por exemplo, pro Selva Viva eu fiz 40. Pro outro eu já fiz, tipo, 30. Então, você vai colocando assim, esses números contáveis já deu uns 500 aí. Então, por isso que eu chutei uns 1.000 aí pra mais. Dá para olhar nas notas também, só ver como é que tá as notas. A emissão de Mas não emito todas, não, filho. Antissistema. Nem fudendo. Dá pra ver. Show de bola. Fernando, acho que a gente já falou aqui em vários cenários aqui que estava na nossa lista, né? E a gente já falou até quando ficou... Eu fiquei fazendo a conta aqui enquanto vocês estavam falando. 26. 26. Bastante. Amanhã a gente vai decidir mais uns 5, 6. Mas bastante! Ai, meu Deus. Fala A comigo. gente falou, então, ali, basicamente, como escolher o terrário, o teto ideal para o seu terrário, né? Acho que o resumo dava para ele, como o Zerba queria falar, depende, né? Mas acho que o mais importante depende de tudo, né? Depende só do terrário, né? Depende do bicho, depende de onde você está no Brasil, depende do material do terrário, porque a gente está falando aqui muito de vidro, né? Por causa do Zerba, mas pô, se você fazer um terrário de MDF, como é que você vai trabalhar isso? Se você fazer um terrário de acrílico, como é que você vai trabalhar isso? Então depende muito mais da construção do que do teto em si. O teto ele é um dos itens que compõem esse ambiente, né? É um dos fatores que compõem o ambiente. Então acho que não dá para a gente definir muito bem isso, né? Não, bater martelo, esse é para isso, esse é para aquilo. Não, a realidade de cada um é independente mesmo, assim, bem individual. Você quer dizer algo sobre isso, Fernando Mendes? Você quer cagar alguma regra? É típico? Jamais cago regra. Eu, uma pessoa extremamente... Eu vejo e não julgo, já falei. Eu falo o que eu vivo, a minha experiência, que deu certo e deu errado para voar. O resto, cada um tem seu jeito. Mas eu escuto sempre o Zé, eu escuto você. Hoje em dia você um pouco menos, mas... Cadê a figurinha? Pica-pau. Quem não tem a figurinha, gente, pede para mim no direct que tem a figurinha do Fernando passando pano. Pô, você tá mandando um pacote já, né? Tem um monte. Já tem uns 4 ou 5 já, todas muito boas, inclusive. Cara, mas eu acho que não. Eu acho que a única regra que eu cago é faça terrário de vidro. O resto tá tudo bem. Mas eu vou ser sincero, aqui para mim é mais no fator... Eu tenho alguns de vidro aqui, mas no fator temperatura no sul, acho que o MDF vai bem para reter a temperatura. Mas sabe quando eu falo com relação a isso, não é nem só a temperatura. E aí vai ter uma dúvida, ver se vocês têm. Por exemplo, o meu de MDF, por que eu gosto muito da questão do vidro? É principalmente pela capacidade de limpeza e durabilidade. Então, o meu de MDF, ele tem um tampo de vidro no fundo. Mas, por exemplo, você é um cara que pega o aspersor e sai regaçando de água. Eu não faço isso. Eu faço estrategicamente, eu uso mais toca úmida, então é muito do manejo. Até porque não, mas em Curitiba não dá pra fazer isso não mesmo, não, mano. Exato. Não dá, Sou mais vai alagar tudo. Essa é a minha dúvida. Mas olha só, vocês escutam e julgam, tem que não julgar. A minha dúvida era essa questão de você botar só um tampo de vidro embaixo, por exemplo, para ajudar nessa limpeza do xixi e tudo mais, que pode levar o MDF a ter um tempo de vida útil menor, implicaria em alguma coisa na temperatura aí? Não, né? Ou seja, daria para ter um MDF com acabamento de vidro. Sim, desde que também esteja bem selado, né? Porque se for mal selado, vai acelerar o processo de deteriorização do MDF. E até se passar água entre o vidro e o MDF, já era. Já era. Não, então, aí, até o nunca mais vai secar. Exato. E aí tem que tomar cuidado aonde? Por exemplo, o meu, ele é de MDF naval. Então, ele é um MDF próprio para aguentar água. E no tampo de vidro, ele tem um negócio... mais resistente à água.
Exato, mais resistente, obrigado. Porque o pessoal fala desse negócio de não, é MDF naval, é de fazer navio. Não, compensado naval, os caras usaram o termo do compensado naval e jogaram pro MDF. É marketing, MDF, é igual vinho reservado. Tipo, MDF, o compensado naval é extremamente resistente à água. Aí os caras, resistente à água, naval. Mas, por exemplo, também, mas é trilho, bem mais resistente. O trilho, eu tenho problema com o trilho, porque o trilho, se caiu uma gotinha ali, aquele negócio de não sei o quê, o vidro já joga para casa, não sei o quê, tem terrário aqui que eu tenho que tirar, o meu terrário de vidro, eu tenho que tirar a porta para fazer as coisas, eu não consigo correr a porta mais. Então, mas é porque o trilho é só um vinco no MDF, né? Cara, eu acho que é um ele é um vinco no MDF e tem os parafusos. Então, como soltou, aí a porta bate no parafuso, aí dá um caos. Mas é muito de como está construído o layout, enfim, não é o foco aqui. Não, e outra também, já faz tempo que você tem esses terrários, né, Fernando? 5, 6 anos aí, pelo menos, com zero manutenção. Tem isso também, né? Tudo precisa de uma manutenção, dependendo do material, principalmente coisa que é parafuso. Parafuso solta, desaperta com o tempo, então... Preciso fazer uma manutenção. Não tem milagre. Ei, gente, voltem aqui, vocês estão com saudade? Voltem, vamos fazer uma manutenção. Não nesse MDF é ruim, entendeu? Se eu lançar o reality, vocês voltam? Eu ia falar que eu só gravei o podcast porque eu tô vendo que tá sendo publicado, senão não tinha nem gravado. E sim, de nada, Zerba, que é comigo mesmo. Obrigado pelo reconhecimento. Fechamos, então? Considerações finais? Fechamos. As dicas passamos em tudo, né? Acho que era muito mais do que... Era mais a discussão do que tudo, né? Então, acho que a gente conseguiu discutir muito bem os temas ali. E era muito importante a experiência do Zerba nisso aí para a gente conseguir não deixar passar o fato mais do que técnico, mas a experiência que só o tempo, a rotina, os mais de 1000 terrários conseguem trazer aí para a gente, né? Espero ter ajudado aí, pessoal aí, tanto os fabricantes que estiverem ouvindo, como o pessoal que vai vir comprar, já vim com um pouco mais de informação para a gente, facilita muito nosso trabalho, tipo, às vezes você chega pra pessoa e fala, que bicho que você quer? Não sei. O que você vai usar de aquecimento? Não decidi. Você vai deixar o terrário aonde? Eu tô vendo ainda. Você fala, caramba, velho, tipo, então, né, começa, decide as coisas, tipo, o cara vem assim com, que bicho que você quer? Uma sandbowl ou uma carpet? Você fala, caralho, velho, tipo, dá uma luz, né, tipo, mano. Ajuda a te ajudar. Porque vê o pessoal muito cru, assim, que você tem que acabar fazendo, tipo, quase um podcast mesmo para tirar 3, 4 dúvidas. O pessoal vem com eles vêm muito aberto, né? Tipo, há muitas opções, né? Então, às vezes, espero que ajude tanto a mim no futuro, como a outros fabricantes aí da pessoa já vir com mais informação. É sempre bom, né? Informação nunca é demais. Então, e aí, nesse caso, o cara tá no lugar errado, né? Ele precisa dar uma consultoria do Fernando Mendes e não de um terrário. Ele precisa primeiro entender o que ele quer, como é que ele vai trabalhar. Exatamente. Depois... Cara, isso é uma coisa muito legal que eu tenho visto nas mentorias. Uma galera, às vezes, que tem mais tempo de hobby que eu, mas vem para discutir. Ele quer fazer isso que a gente está fazendo aqui, cara. Então, eu acho isso muito legal, do tipo, tô querendo mudar o espaço e quero saber, por exemplo, às vezes, do tipo, quais espécies estão vindo, porque eu vou mudar um espaço, vai surgir um espaço novo aqui. Então, ele já quer saber quais as possibilidades que ele vai ter para já preparar o espaço. Isso, para mim, é o melhor responsável do bicho. É o melhor cenário. Muito antes do bicho chegar, sabe? O melhor cenário seria esse, né? A pessoa vir, já comprar o terrário, já deixar estabilizado, já ligar o aquecimento, deixar o aquecimento funcionando, não tipo, o bicho chegou, o cara liga a placa na tomada. Tipo, já tá tudo rodando ali, né? É uma coisa que... Isso aí o aquarismo me ensinou muito, né? Porque aquarismo
eu cresci, na verdade, antes dos répteis eu era aparista, então assim, eu já vim para os répteis com uma impressão de que não era, que era muito diferente, mas quando eu comecei a viver, comecei a errar, comecei a morrer bicho, aí você coloca a mão e fala, mano, é a mesma coisa, tipo, tem que ter um ambiente estruturado, controlado, equilibrado para o animal chegar. Isso aí em tudo, né? Até um cachorro teria que ser assim. Eu também trabalhei com adestramento, então, tipo, puta, você vê, às vezes você fala, mano, a pessoa tá indo buscar o cachorro no canil, sai do canil, passar na Cobase para comprar caminha ração. Você fala, caralho, velho, tipo, mano, já era pra estar na sua casa caminha, ração, pote de água, tá ligado? Tipo, então, assim, isso daí do terrário é muito legal, você já ter, já ligar. Por exemplo, pô, tô querendo comprar um gecko final do ano. Ou assim, vou comprar final do ano. Já compra o terrário, se tiver condição, já liga. Vê como que vai ser o terrário no próximo inverno que você tiver com o seu animal. Você vai passar um inverno agora com o terrário vazio, fazendo experimentação. Então, pô, precisa aumentar o aquecimento, ficou muito frio. Ah, não, pô, só esse aquecimento tocou. Melhor do que o cara chegar no verão, comprar o gecko, aí o cara da loja ou do criatório empurra pedra, lâmpada, termostato. Às vezes o cara nem precisa disso. A gente vê cada coisa. Coisa que o bicho nem precisa. Precisa, mas assim, para receita de bolo, precisa. Entendeu? Se você for pôr uma receita de bolo, você precisa. Todo animal precisa ter uma lâmpada de aquecimento e um termostato. Na receita de bolo. Mas não necessariamente no ambiente que vai ficar na sua casa, tal, precisaria disso. Então, assim, você fazendo esses experimentos antes, você consegue até economizar, né? Exatamente. E não com toda certeza. E evitar dor de cabeça, evitar comprometimento da qualidade de vida do bicho, muita coisa. Sim. Muita coisa. Bora partir, então, para nossas dicas culturais? Nossa senhora, eu tenho até... Passou isso pro Zé? Até nervoso. Lógico que não, né? Eu queria que não tivesse. Não. Eu tenho, minha dica cultural. Vocês sabiam que o Zé é youtuber? Dica cultural. É o canal do YouTube do Zé, o Zé fazendo corridinha com os cachorros. Não, mas os dog tem. Os dog. Tem uns vídeos de alimentação antiga. É verdade. Mas não, vou deixar um dia cultural em homenagem a Zervinati italiano, que é um filme muito legal na Netflix, que chama Nonas. É um cara que é viúvo e tal, no luto, ele compra um restaurante velho, pega 4 velhas muito loucas, bota de chefe lá, elas brigam na cozinha. Esse filme é muito engraçado, com um monte de historinhas paralelas, assim. É um filme divertido para um domingo chato e tedioso. E é isso. Fala, André, qual o CD de sertanejo? Nossa, eu tô pensando aqui, cara. Acho que nos últimos 15 dias, a única atividade social que eu fiz, que eu vou recomendar aqui, é uma pós-graduação. Uma pós-graduação muito boa, que eu comecei essa semana, em gastronomia, que é a nova temporada do MasterChef, que começou semana passada. Eu já tenho 2 pós-graduações no MasterChef completas, umas 3 pela metade. Mas, para quem não sabe, começou a nova temporada do MasterChef aí. Amadores, que é gente como a gente. É mais legal, é melhor. Então, fica aí a dica para quem aprecia passar vontade de comer terça-feira à noite. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu assisti um filmezinho daorinha também. Deixa eu ver se eu acho aqui. É na pegada do eu não vou Fernando, mostrar aquelas casas de €1, tá ligado? É uma pra caramba. O quê? A foto de jabuti que o Zé me mandou aqui, eu não vou botar no mano, podcast. Você acredita que é rápido? Eu não botei fé que é rápido, mano. Eu acredito. Só se errado ficou 5 dias aí. Um monte de Caraca, mano. Roeu demais, velho. Eu não vou mostrar as tripas do jabuti aqui, né? Pelo amor de Deus. Ah, senão o YouTube vai derrubar. Putz, deixa eu ver. Tem coisa muito mais nojenta nesse YouTube aí que não derruba. E uma educação ambiental. Deixa eu ver se a Tainá lembra. Deixa eu ver se ela pode falar. Amor! Você lembra aquele filme que a gente viu do negócio de $1 lá? Da casa de $1? Inacreditável. Acontece de tudo nesse filme lá da filha e do pai que comprou a casa de $1 lá
na Itália. Eu sei qual é o... Ela não lembra o nome também. La Dolce Villa. Eu acho que é essa daí mesmo. É muito legalzinho. Massa, eu vou ver. Eu acho que Estou esse aqui daí. vendo. A história de Eu uma acho que mulher esse que ficou daí. com uma casa por €1 na Itália, buscando um novo começo, enfrentando o desafio de restaurar a propriedade. A Isso, cara é do muito André, legal. isso. É a cara de Cara, todo do mundo que André, tem um monte isso, de do nada. bicho. É a cara de todo mundo que tem um monte de bicho surtar e ir pra Europa comprar uma casa de $1. É maneirinho, Não julgo, maneirinho. não julgo. Eu também não. Então, gente, vou vender meus bichos para ir para Europa. Vou comprar. $1, pô. $1. Mas tem que ir, né? Aí não é É. $1. Normalmente tem. Não, o pra problema tá- é... Fechou, então, meu povo. Agradecer a Comodo mais uma vez, agradecer o Zerba mais uma vez aí pela participação especial brilhantando no nosso debate. Não esquece de deixar seu like, ativa o sininho. Se está no Spotify, vai lá nos 3 pontinhos em cima. Deixa suas 5 estrelinhas se você achar que a gente merece 5 estrelinhas, que isso tudo ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas aí. Tem grupo de répteis, pega esse link, já joga para lá também. Fez o terrário com alguém que fez seu teto horrível, que não era do Zerba, manda esse link para ele aprender e fazer direito da próxima vez também. Então já fica aí a dica. E acho que é isso, né? Fica a sugestão da gente fazer mais desses, Fernando. Eu acho que é bem legal, cara. A gente fazer mais. Próximo episódio, Portas de Terrário. É isso aí. Até o BenTV curtiu aqui, escutou? Escutei, vai ver se eu já Não, curti, de tá lá tudo, né? De tudo. Eu quero fazer um há com o muito Kleber. tempo de Pô, com o Kleber ia ser massa se porta, vocês cara. gravar um Porta de episódio. terrário, a galera não planeja bem, velho. Então, faz um com o Kleber, faz um com os Ervas. Agora vamos fazer Pode ser convidados. complexo. Então é isso, meu caro. Um prazer estar com Não, tem vocês bastante gente, nessa pô. Pinati, bela tarde. Pinati, eu já dei, eu já mandei vocês fazerem com o Pinati, vocês nunca fizeram. De inseto, verdade. Preciso falar com ele hoje. Inclusive, vou mandar mensagem para ele agora. Acho que você devia mandar mensagem para ele agora, inclusive. Eu vou mandar agora, enquanto você encerra. Então é isso, meu caro. Foi um prazer. Mais uma vez, agradecer o Fernando de agradecer o Zerba de estar aqui conosco. Em breve, novidades. E fiquem atentos às redes sociais, @ZerbaTerrários. Vocês, Fernando já está aqui, né, da Meu Exótico. E acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez a Comodo, novamente. E nos vemos na próxima semana. Ansioso pelo Tá Publicado, que ainda não foi publicado. Esse é disruptivo.